Eu quero antes só compartilhar com vocês, porque é uma atenção dobrada que nós estamos tendo agora com esse negócio das bebidas falsificadas. E o governo do estado aqui de São Paulo confirmou 5 mortes por metanol. Eram 2 no começo, de ontem para hoje nós tivemos a 3ª confirmação e agora o governo fala de 5 mortes provocadas por esse problema que o Balanço Geral corajosamente denunciou há 1 mês. Nós falávamos sobre isso quando ninguém tinha esse assunto. Nós cobramos das nossas autoridades. Os policiais começaram a fazer uma investigação e descobriram algo agora que todos os veículos de comunicação estão falando. Você que acompanha o Balanço Geral todos os dias percebeu que há 1 mês nós estamos batendo nessa tecla. No começo as pessoas nem entendiam direito. E já denunciávamos que 2 pessoas tinham perdido a visão e que uma pessoa tinha perdido a vida. Isso há 1 mês. Olha só o quanto isso se desdobrou. A Polícia Federal diz que vai investigar agora se há casos de pessoas intoxicadas por bebidas adulteradas fora do estado de São Paulo também. E tem uma operação da polícia em Americana, aqui no interior de São Paulo, que encontrou um local onde eram envasadas essas bebidas, onde elas eram fabricadas. Uma fábrica clandestina. Eles colocavam metanol com sabor de alguma coisa e às vezes para falsificar um uísque, por exemplo, colocavam algum corante e pronto, vendiam como gin, vodka, uísque e outras bebidas que infelizmente são consumidas e estão colocando em risco a vida das pessoas aqui em São Paulo. Tem uma reportagem especial agora, põe no ar. Numa cerimônia reservada, parentes e amigos mais próximos se despediram de Marcelo Macedo Lombardi. A família diz que ele comprou uma garrafa de vodka para beber em casa na quinta-feira passada. No sábado, começou a passar mal. Já narrava que estava com dificuldade para enxergar e já estava um pouco inconsciente, né? A mãe viu a necessidade de poder prontamente atendê-lo, uma vez que ele não ia recorrer ao apelo da ajuda da mãe se não estivesse passando muito mal. Marcelo chegou a ser entubado 2 vezes, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Prontamente os médicos já entenderam que havia uma intoxicação do metanol, pelo quadro crítico que ele se encontrava. E a evolução foi muito rápida? Foi muito rápida. Foi durante o sábado todo, ele já estava muito debilitado, tentaram fazer tudo que foi possível, até no domingo, pronta, por volta de 3 horas da tarde, ele veio a óbito. A morte de Marcelo é a 2ª registrada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde outro homem de 58 anos também não resistiu. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que já são 5 mortes suspeitas. Outras 22 pessoas também foram vítimas de intoxicação. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo está investigando mais 15 casos suspeitos. Para mim, essas degas, tem que acabar com essas degas. Essas degas que é o problema. Essa adega de fundo de quintal, o pessoal põe tudo dentro lá e vai beber. Quem é que não bebe? Eu tomo uma cervejinha assim e tal. No início do mês, 5 amigos que compraram gin e energético neste empório, em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, também tiveram intoxicação por metanol. Rafael dos Anjos Martins, de 27 anos, foi o que apresentou o quadro mais grave. Eu queria ficar deitado, mano. Mas, tá tudo rodando e parece que eu tô com a pressão baixa, sei lá. Tá muito esquisito, mano. O jovem está internado há 1 mês. Ele ficou cego e respira com a ajuda de aparelhos. O quadro do meu filho é um quadro que ele está num quadro vegetativo, né, neurológico, devido ao veneno, ao metanol. Ele ficou cego, isso foi confirmado e não tem como confirmar mais nada dele, porque não dá para completar os exames. Se a gente pegar agosto e setembro, é mais ou menos o que aconteceria no ano como um todo de 20 casos notificados. Além disso, concentrado num estado da federação. Aquilo que é no Brasil como um todo, de forma esporádica, nós estamos observando especificamente no estado de São Paulo esses 17 casos a partir de agosto. O Balanço Geral da Tarde foi o primeiro a denunciar casos de intoxicação por metanol na cidade de São Paulo no dia 4 de setembro. 25 dias depois desta denúncia, agentes da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil fizeram apreensões de garrafas de destilados em diferentes bairros da capital.
Entre os locais visitados, o bar onde a empresária Radarane Domingos, de 45 anos, tomou 3 caipirinhas com vodka adulterada e ficou cega. Mesmo internada e sem previsão de alta, ela falou com a nossa reportagem. Chegando no hospital, eu praticamente tive que entrar direto para UTI, porque não estavam achando minhas veias. E a partir disso, descobriram que meu sangue estava acidificado. Que praticamente essa minha vida é uma segunda vida, é um milagre. Ao todo, 117 garrafas foram apreendidas durante a fiscalização. As bebidas vão passar por perícia para identificar a possível presença de metanol. Na cidade de Americana, no interior de São Paulo, 3 endereços foram alvos de uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Em um deles, a polícia encontrou o local onde acontecia o envasamento de produtos. No imóvel foram encontradas garrafas vazias e bombonas com líquidos. Lá também eram produzidos uísque, gin e vodka. O metanol também estava entre o material apreendido. Tudo que foi utilizado na falsificação será encaminhado para a perícia. Pegamos essa fábrica, dentre os locais em que os mandatos foram cumpridos, uma fábrica que tem uma produção em grande escala de bebida falsificada, dentre elas gin, vodka e uísque, e obtivemos êxito também em localizar os responsáveis por esses delitos, que serão, obviamente, responderão a um inquérito policial e serão indiciados pelos crimes contra a saúde pública, crimes contra a relação de consumo e também crime contra a propriedade industrial. Além dos bares e fábricas clandestinas, a polícia tem uma outra suspeita para essa onda de falsificação de bebidas aqui em São Paulo: o envolvimento de facções criminosas. Essa hipótese também foi levantada pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação. A entidade acredita que o metanol usado para adulterar bebidas seja o mesmo importado ilegalmente pelo PCC para adulterar combustíveis. No mês passado, uma mega operação revelou um esquema ilegal que envolvia 1.000 postos de combustíveis Brasil afora. Nestes locais, a gasolina e o álcool eram vendidos com até 90% de metanol, quando o máximo permitido é de apenas 0,5%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. E entendemos que algumas destilarias que também são irregulares têm comprado esse produto para colocar e adicionar nas formulações das bebidas. O metanol é um tipo de álcool extremamente tóxico, usado também na indústria para a fabricação de solventes. Se ingerido, ataca o sistema nervoso, provocando dor de cabeça intensa, visão turva ou cegueira. Em casos graves, pode até provocar a morte. A primeira coisa que aparece é a dor, uma dor muito diferente, porque é uma dor incólica. Então é uma dor diferente do que normalmente. As pessoas, às vezes, quando fazem ingesta de bebida alcoólica, sentem uma queimação, né? Fala que está com azia, aquela coisa da ressaca. Não é a queimação, não é a azia, pode até ter isso também, né? Mas a dor incólica é algo que chama muito atenção nesses casos, né? Segundo qualquer percepção de alteração visual, né? Por que acontece isso? Porque o metanol, ele vai lá, né? Vem pelo estômago, vai para o intestino, aí absorvido para o fígado, e no fígado é digerido, é metabolizado no fígado, e daí saem dali substâncias, né? O ácido fórmico, o formaldeído, que são substâncias extremamente nocivas ao sistema nervoso central. O produto não altera o cheiro nem o sabor da bebida, o que dificulta a percepção de quem consome e gera medo. Você fica preocupado, né? Porque de repente você está num lugar que você vou tomar uma... É difícil tomar caipirinha, muita gente vai tomar uma caipirinha. Vai saber do que foi feito aquilo ali, né? Se tem etanol, essas coisas. É complicado porque a gente não sabe da onde está vindo a procedência disso daí, mesmo sendo um lugar sério, um lugar legal, um lugar conhecido e indicado. E em caso de intoxicação, o alerta. Começar a sentir os primeiros sinais e sintomas, a hidratação é muito importante para proteger o rim. Então, a população, ainda mais nesse momento, né, quem teve essa história de ingesta de uma bebida, sobretudo aquilo que você não conhece a origem dela, né, na medida que começar esses sinais e sintomas, procure o serviço de saúde. Não vá fazer qualquer medida por conta própria, né? Não vá achar que você tem algo milagroso para uma desintoxicação. A nossa rede está capacitada, nós temos antídoto suficiente hoje para enfrentar esse problema
E mais do que isso, né, a importância agora da população e a orientação que nós já estamos dando a toda a comunidade é que, no primeiro momento, pessoas que fizeram uso de bebida, sentem algum sintoma a mais do que aquilo que normalmente eles sentem, que procure uma unidade básica de saúde, que procure uma unidade emergencial, um hospital, que nós estamos preparados para poder atender essas pessoas. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo orientou os estabelecimentos a só comprar produtos de fornecedores confiáveis. O lacre no bico desta garrafa, ele tem que estar em perfeitas condições, ele não pode ter nenhum tipo de imperfeição. A rotulagem desse produto, ela tem que estar assim adequada aos padrões que são aplicados pelos órgãos de fiscalização. Erros de impressão nessa rotulagem, o indicativo de quem é o produtor, o registro junto ao Ministério da Agricultura, todos esses pontos são de extrema importância, mas principalmente o preço e a qualidade ou a origem do que você está adquirindo. A adulteração de bebidas também virou um problema na Rússia, onde 25 pessoas morreram este ano por intoxicação por metanol. Por lá, 14 pessoas já foram presas. Aqui no Brasil, o Ministério da Justiça fez um alerta para todo o país e incluiu a Polícia Federal na investigação. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. Ainda não foi divulgado o número total de pessoas presas, mas todos vão ser indiciados e vão responder por mais de um crime. Adulterar a bebida com metanol é um crime previsto no artigo 272 do Código Penal, com pena até 8 anos de reclusão. Também configura crime contra as relações de consumo. E denunciar é um dever e é proteger a si própria, a sua família e toda uma sociedade. Vamos lá, 14h47, 14 horas 47 minutos, um assunto muito importante, tanto que eu quero colocar outros trechos agora da coletiva em que o secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, Cleusis Paiva, fala sobre essas 5 mortes por intoxicação com metanol. Observe bem, tá? A fala dele é muito importante. Põe no ar. Hoje, na capital, como o governador falou, no estado de São Paulo, temos hoje 22 casos. 15 casos estão em investigação, 7 casos estão confirmados, 5 óbitos, sendo um óbito já confirmado, 4 em investigação. Porque o que nós estamos vendo é que de vez em quando a pessoa, por exemplo, na grande São Paulo, a pessoa acaba indo se tratar, por exemplo, tem um paciente que foi a óbito e se tratou no hospital privado de Osasco. No entanto, ele consumiu a bebida em São Paulo. Ou o paciente é de São Bernardo do Campo, mas acabou consumindo a bebida aqui. Então nós estamos pondo mais na grande São Paulo, que nós temos os 5 casos, foram de pessoas da grande São Paulo. A nossa rede está capacitada, nós temos antídoto suficiente hoje para enfrentar esse problema. E mais do que isso, né, a importância agora da população e a orientação que nós já estamos dando a toda a comunidade é que, no primeiro momento, pessoas que fizeram uso de bebida, sentem algum sintoma a mais do que aquilo que normalmente eles sentem, né, fora náusea, vômitos, mas principalmente dor abdominal, né, cefaleia intensa, que pode ir para tontura ou até algum quadro de confusão mental, que procure uma unidade básica de saúde, que procure uma unidade emergencial, um hospital, que nós estamos preparados para poder atender essas pessoas. Gente, vamos lá. Estamos falando de um problema que está matando as pessoas e não vai ser da noite para o dia que essas bebidas falsificadas vão parar de serem vendidas por aí. O falsificador não tem consciência nenhuma. Ele não vai dar isso para a mãe dele beber, não vai dar para o filho, ele não vai beber. Ele quer que o povo se arrebente, né? Então, vamos ver as dicas que o presidente da Associação das Bebidas Destiladas, o Marcelo, fala sobre o que acontece. Isso é muito importante também. Põe no ar. O primeiro cuidado que o consumidor deve ter para não adquirir uma bebida falsificada desse mercado ilícito é o local onde ele faz a aquisição.
Esse local tem que ser um local que tenha tradição na venda dessas bebidas. Esse local é um local que tenha que estar adequadamente registrado no sistema como um todo. O consumidor, ao fazer a aquisição desse produto, primeiro ponto, preço. Tem que cuidar, porque o preço é um dos fatores que acaba influenciando na opção de compra por você, consumidor. E esse preço é o que muitas vezes é utilizado pelo mercado ilegal para a atração do consumidor à aquisição desse produto. Segundo ponto, observar, na hora que pegou a garrafa lá naquele ponto de venda, a lacração desse produto, né? O lacre no bico desta garrafa, ele tem que estar em perfeitas condições, ele não pode ter nenhum tipo de imperfeição. A rotulagem desse produto, ela tem que estar assim adequada aos padrões que são aplicados pelos órgãos de fiscalização. Erros de impressão nessa rotulagem, o indicativo de quem é o produtor, o registro junto ao Ministério da Agricultura, todos esses pontos são de extrema importância, mas principalmente o preço e a qualidade ou a origem do que você está adquirindo. Esta origem, o estabelecimento que está fazendo essa comercialização precisa sim ser um estabelecimento formalmente instalado e registrado, com a emissão de nota fiscal, com a emissão de todos os comprovantes que você fez a aquisição de um produto de primeira qualidade. Já pensou? Que situação. No começo tinham bebidas falsificadas sendo vendidas por aí, mas no caso da cerveja, né? Eles pegavam uma cerveja barata e trocavam os rótulos. E aí continuava sendo uma cerveja, mas com uma qualidade inferior. Agora não. Os caras subiram o nível. Eles estão colocando combustível que ia para o tanque de um carro para vender para você como se fosse bebida. Impressionante.